É uma pergunta fantástica para começar. O coaching tem tudo a ver com perguntas. Coaching tem a ver com uma reflexão naquilo que é o estado atual da pessoa, em vários eixos da sua vida, e para onde é que quer ir, chamado o estado desejado, e o que é que está pelo meio. E, portanto, coaching é um processo de desenvolvimento humano, apoiado por um coach ou por uma equipa de coaches, que permitem que a própria pessoa faça o seu caminho, refletindo dentro daquilo que são os seus próprios recursos, e, portanto, com aquilo que são as suas mais-valias, fortalecendo os pontos realmente de grande força e tudo o que sejam zonas menos claras, às vezes simplesmente porque as pessoas não refletem sobre aquilo que podem ser crenças, sobre os seus valores, sobre os seus desejos e, portanto, o coaching ajuda a pessoa a dar o seu melhor. Eu costumo dizer é tirar o my best self cá para fora para as pessoas florescerem. Todos nós nascemos com esse dom, com esse talento. Às vezes está aí adormecido. O coaching pode ser um coaching, por exemplo, de vida. Em inglês conhece comumente com a palavra life coaching. E porquê? Porque a pessoa traz um tema de vida. Por exemplo, a questão de querer emagrecer, a questão do relacionamento com os filhos, com o marido, questões do divórcio, de entendimento com pessoas da família, questões de autoestima, etc. Temas ligados, digamos, à área da vida. Se fizermos um coaching ao executivo, as ferramentas são um pouquinho diferentes. Porquê? Porque vamos falar em liderança, vamos falar em gestão do tempo, em capacidade de delegar, a gestão da equipa, a motivação da equipa, alcance de resultados, enfim, como é que o líder se gera melhor. Nesse caso, estamos a falar de Executive Coaching, porque o alvo é um cliente dentro da área executiva. Pode ser um líder de uma empresa, como um diretor, o administrador, o diretor de uma linha de produção, enfim, neste âmbito. Por exemplo, se tivermos uma área de business coaching, será um coaching orientado à melhoria de resultados, por exemplo, uma divisão, aumento das vendas, o retorno do investimento e, portanto, questões muito ligadas ao próprio negócio, ao clima organizacional, no sentido em que os indicadores medidos no estado atual e no estado desejado não são tanto na área direta da liderança, mas sim em resultados operacionais numa determinada equipa. Por exemplo, team coaching. Team coaching, como o nome indica, é um coaching virado para as equipas. O que é que significa? Significa que o coachee não vai ser uma pessoa, vai ser um conjunto de pessoas que estão todas alinhadas ou não. O coaching trabalha exatamente esse alinhamento para um determinado objetivo, que é um objetivo de equipa. E, portanto, podemos ter o coaching também virado para a área da saúde, health coaching, onde o coach tem alguma sabedoria específica na área daquilo que é a saúde da pessoa, não é? Na saúde ao nível físico, ao nível da sua alimentação, ao nível do relaxamento e, portanto, é orientado a esse tipo de temas. Então, consoante aquilo que um cliente procura, assim há uma especialidade de coaching. O que não quer dizer que um coach, por exemplo, que faça executive coaching, não vá buscar temas de vida, até porque o próprio cliente é visto de uma forma holística e, portanto, muito dificilmente será conseguirmos separar a pessoa profissional da pessoa. Portanto, existe uma pessoa. Resultados tangíveis, posso dizer, ao nível da melhoria da autoestima, por exemplo, situações que estavam bloqueadas porque as pessoas têm receios de falar com A, B ou C, vão fazer esse passo e vão falar, portanto, assumem o risco de se confrontarem com os seus receios, e isso acontece no seguimento de uma sessão de coaching. Melhorias na área da liderança, as pessoas começam a delegar mais, as pessoas, por exemplo, indicadores concretos, não reuniam, passavam a reunir, já reuniam, mas as reuniões eram pouco produtivas e muitas vezes nos últimos 10 minutos é que se resolviam para certos assuntos. Passaram a ter reuniões com agenda, onde a pontualidade é uma norma, e as pessoas passam a ser pontuais, a valorização da presença das pessoas nas reuniões e, portanto, questões como a motivação, questões como clarificação daquilo que se quer e muitas vezes os problemas não são resolvidos porque não são identificados. Então, identificação de problemas, que abre caminho para uma mais rápida resolução, alocação de recursos, tomadas de decisões importantes, como estar nesta empresa ou estar noutra, contratar uma pessoa com determinado perfil e depois associamos também ferramentas psicométricas, autoconhecimento. Ok, então estas são as minhas forças, tenho aqui aspectos de melhoria. Vamos apostar aqui nas forças. Quem é que eu quero ter ao meu lado? Quem é que eu preciso? Como é que eu posso ser mais produtivo? Como é que eu posso chegar e conectar mais com a equipa? Ao nível da comunicação.
Nós costumamos dizer que é muito difícil não comunicar. O ser humano, mesmo que esteja calado, comunica, de certa forma comunica. Então é muito curioso como é que, quando se organiza em sistemas a que nós chamamos de equipas, dentro de empresas, portanto num efeito de organização, como é que as pessoas deixam de ter essa habilidade de comunicação. E, portanto, muitas vezes é porque não sabem, ou porque nunca pensaram nisso, ou porque existem questões de atritos, ou de preferências, ou porque a informação não flui, ou porque a participação não está tão ativada, ou porque têm receio de manifestar a sua opinião. Então, mudanças ao nível sistémico na organização, temos vários casos com indicadores tangíveis, e nomeadamente melhoria na comunicação, na proatividade, melhorias em relação a pequenas quintas que haviam, deixam de haver. Portanto, as pessoas começam a perceber que trabalhar em equipa é trabalhar numa cadeia de valor e, portanto, se eu permitir que a informação flua melhor, toda a equipa ganha como um todo, isso tem um retorno para mim também. E, portanto, nós temos bastante casos de sucesso que passa muito por uma mudança de comportamento. O coaching está orientado a duas grandes questões: mudança comportamental e resultados. E isso mede-se. A resposta é depende. Por vezes nós, por exemplo, fazemos propostas na área do coaching onde dizemos, bom, entre 8 a 12 sessões. O que é certo é que há aqui uma certa liberdade, no sentido em que, como o coaching não está programado para dizer o cliente vai por aqui, vai fazer isto, vai fazer aquilo, não está, porque nós não sabemos, o caminho é do cliente, podemos chegar à segunda, terceira, quarta sessão e o cliente dizer, ok. Então, o tempo depende um pouquinho da temática do cliente, da forma como o cliente está empenhado em resolver as suas próprias situações, dos insights que vai tendo pelo caminho, da dinâmica do processo, porque penso que ainda está para nascer alguém que diga que a vida está totalmente controlada e que consegue gerir a mudança à medida que ela ocorre. E, portanto, o coaching vai se adaptando e vai saltando para dentro daquilo que é o mundo do cliente e vai andando na medida em que o cliente vai andando. E o cliente vai andando aonde? Na situação real da sua vida e, portanto, as coisas mudam. Então, de uma forma genérica, numa proposta comercial, digamos, fazemos isso. Ok, dura entre 8 a 12 sessões, por exemplo, uma sessão de Executive Coaching. Contudo, há aqui uma ressalva. O cliente pode continuar ou pode parar quando achar que atingiu o seu objetivo. Agora, a meta depende do cliente, depende daquilo que ele deseja, depende da mudança que acontece na sua vida. Porque em cada sessão há a geração daquilo que nós chamamos de passos de ação. E, portanto, quando o coachee ou o cliente instala uma mudança na sua vida, gerando aqui um action step ou um passo de ação, vai ser o autor, vai estar em causa e não em efeito aquilo que é a sua vida e, portanto, está a moldar o seu percurso. E isso vai gerar mudança. E, portanto, depois há uma parte onde o cliente volta à sessão e trabalha-se o feedback. E depois aí decide-se se o cliente já atingiu a sua meta, se quer continuar, mas à partida começamos sempre com esta previsão. Entre 4 a 6 meses para sessões de Executive Coaching, com equipas às vezes 1 ano, 2 anos, mas depende.